Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar aqui mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou gravar 2 vídeos para nós tratarmos de um assunto que está em voga em nosso país hoje. Nós vamos falar sobre marxismo. Nesse primeiro vídeo eu vou tratar sobre a diferença entre marxismo e cristianismo, e um segundo vídeo nós vamos falar sobre marxismo cultural. A minha ideia aqui não é defender nenhum tipo de partido político, nem de direita nem de esquerda. A minha ideia aqui nesse vídeo é esclarecer a muitos irmãos e irmãs que às vezes não tem muita noção em relação a essa questão de partidos socialistas e partidos comunistas, em que muitas das vezes há aquela noção, aquela ideia de que são partidos que trabalham em prol do cristianismo, em prol do povo de Deus. Então, nessa análise que eu vou fazer, eu estou trabalhando em cima de um artigo chamado Marxismo e Cristianismo, Cosmovisões Rivais, do professor Everton B. Tokachik. E esse artigo que ele escreveu, ele foi extraído de um livro chamado 10 Teorias da Natureza Humana, da editora Martin Fontes, dos autores Leslie Stevenson e David Haberman. Tá? Então eu estou tirando as ideias que vão ser colocadas aqui no vídeo, eu estou tirando desse artigo que foi elaborado pelo professor Everton B. Tokachik, ele é reverendo da Igreja Presbiteriana, de um livro que ele também extraiu, que é 10 Teorias da Natureza Humana. E nesse livro é feito uma análise entre marxismo e cristianismo, se há pontos de ligação ou se há diferença. Então nós vamos analisar aqui as diferenças entre uma ideologia e outra, entre uma teoria e outra. E daí nós vamos tirar conclusões e nós vamos ver se nós, enquanto cristãos, temos condições de apoiar partidos de esquerda. Eu quero começar aqui com uma frase do próprio Marx, em que ele mesmo vai dizer que a religião, ela é, na verdade, o ópio do povo. Ou seja, a religião é algo ilusório, que tira o cidadão da sua vida real e ele vive em uma grande ilusão. Então nós começamos a nossa análise por aí, né? Porque Marx vai dizer que a religião como um todo, ela é o ópio do povo, é aquela coisa ilusória que tira o povo da sua própria realidade. E a partir daí você vai tirar suas conclusões, porque é difícil você ver, por exemplo, um cristão se dizendo apoiar partidos de esquerda em cujo a base teórica é o marxismo, partidos comunistas, socialistas, cuja base é o marxismo. E a partir desse vídeo você vai tirar a conclusão se você consegue ou não continuar apoiando partidos que trazem essa teoria marxista no seu bojo. A primeira diferença entre o cristianismo e o marxismo está nesse seguinte ponto aqui. O cristianismo está comprometido com a crença em Deus, num ser pessoal, onipotente, onisciente e perfeitamente bom, o Criador, o dirigente e juiz de tudo que existe. Então a primeira crença nossa, enquanto cristão, é cremos na existência de Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. Então esse é o primeiro pressuposto do cristianismo. Deus
é o Criador de todas as coisas. Ou seja, nós firmamos a nossa crença em Deus sobre todas as coisas. Olha só o que diz Marx sobre a crença na existência de Deus. Como eu já disse, Marx condenou a religião como ópio do povo, um sistema de crenças ilusórios que desvia as pessoas de seus reais problemas sociais. Então a ideia de Marx é que a religião ela é algo ilusório que tira a visão das pessoas da sua realidade que o cerca. Ele sustentava que o universo existe sem ninguém por trás ou além dele e que sua natureza é fundamentalmente material. Então aqui é uma negação frontal da existência de Deus. Então a ideia de Marx é que Deus não existe. Nós, cristãos, dizemos que Deus existe, que é real e é um ser pessoal. Então esse é o primeiro ponto. Nós cremos em Deus. O marxista não crê na existência de um Deus pessoal e tem a religião como uma grande ilusão, algo que entorpece o indivíduo para tirá-lo da realidade que o cerca e que ele transporta essa realidade para o mundo vindouro. Então o primeiro ponto aqui de diferença é: o cristão afirma a existência de Deus. Marx está dizendo que Deus não existe e que o mundo ele não tem uma origem em Deus. Então ele sustenta que o universo, que não há ninguém por trás dessa criação e que o universo é fundamentalmente material. Ou seja, então não houve ninguém que criou este universo, ele surgiu, ele está aí. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à história, como que o cristão vê essa questão da história? Isso faz toda a diferença também, como que eu vejo essa questão da história humana. Para o cristão, o significado da história é dado pela relação deste com o eterno. Deus usa os eventos da história para concretizar seus propósitos, revelando-se ao seu povo prometido, isso no Antigo Testamento, mas sobretudo na vida e na morte de Jesus Cristo. Então a ideia aqui é de que Deus é aquele que controla a história, aquele que está por detrás da história, é aquele que nos eventos históricos ele coloca o seu propósito e a sua vontade em execução dentro da história. Então essa é a visão do cristão em relação à história, ou seja, Deus é aquele que escreve a história juntamente com o homem, Deus é aquele que manifesta os seus propósitos por meio da história humana. Agora olha só o que diz o Marx em relação à história. Marx afirmava ter descoberto um padrão de progresso na história humana, que é inteiramente intrínseco a ela, ou seja, não existe nada por detrás da história, escrevendo a história, fazendo a história, não ser a própria história. Então não tem nada por detrás da história, alguém escrevendo a história, alguém se manifestando na história. A história ela surge por si só. Vou continuar a leitura para ficar mais fácil ainda a nossa compreensão aqui. Tá? Então ele vai afirmar ter descoberto um padrão de progresso na história humana que é inteiramente intrínseco a ela. Ou seja, a história ela vem num progresso natural e por si só. Julgava haver um desenvolvimento inevitável de um estágio econômico para o outro. Então é um progresso, a ideia de um progresso em que há melhoria. O homem sai de um estágio para o outro e se melhorando nesses estágios ou não. De maneira que assim como o sistema econômico do feudalismo tinha sido superado pelo capitalismo, então ele está dizendo que a história ela tem um progresso evolutivo por si só. Então o homem sai do sistema feudal, em que os senhores da terra que mandavam, para um sistema capitalista, onde agora o capital determina tudo. Este seria substituído pelo comunismo. Um ponto importante aqui é que o comunismo ele não funcionou em lugar algum da história humana. Nós vamos falar isso no segundo vídeo. Mas só para adiantar, o comunismo ele não funcionou em nenhum país que ele foi
colocado como sistema político, ele não funcionou. Só trouxe de forma atraso, o sistema comunista socialista nos países que foram implantados só trouxe atraso e muita morte. Esse é um ponto. Ambas as concepções veem na história um padrão e um significado, embora concebam de modo distinto a natureza e direção da força motriz. Tá? Então há um progresso? Há um progresso. Agora a diferença é que nesse progresso histórico, quem está por detrás desse progresso histórico é o próprio Deus. Enquanto que para o marxista ou para Marx, não há nada e ninguém além dessa história. Há um progresso natural da própria história, pela própria história chegando na sua evolução. Então essa é a grande diferença. Quem está por detrás da força motriz que coloca essa história para acontecer. Para Marx não há ninguém, a não ser a própria história. Para o cristão, Deus está por detrás da história e manifesta sua vontade na história. Terceiro ponto. Como decorrência das alterações conflitivas acerca do universo, há diferentes descrições da natureza essencial dos seres humanos individuais. Então, como que é enxergado o ser humano na visão marxista e no cristianismo? De acordo com o cristianismo, somos feitos à imagem de Deus e nosso destino depende de nossa relação com Ele. Então, o cristianismo diz que nós somos criados à imagem de Deus e que o nosso destino vai depender da nossa relação com Ele. Tá? Então, o cristianismo afirma: o homem foi criado por Deus e que seu destino depende da sua relação com o próprio Deus. Tá? Agora, como que o Marx trabalha essa questão? E um ponto do cristianismo é que todas as pessoas são livres para aceitar ou rejeitar os desígnios de Deus e serão julgadas de acordo com o modo pelo qual exerce sua liberdade. Então isso o cristianismo está dizendo. Tá? Então o homem tem essa liberdade, né, de aceitar ou rejeitar esses desígnios e que ele vai ser julgado conforme a sua decisão, conforme a sua escolha. Esse juízo ultrapassa tudo que existe nessa vida, dado que cada um de nós vai sobreviver à morte física. Então, primeiro, nós cremos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que o nosso destino está relacionado à nossa relação com Deus, e que após a morte física há um julgamento. Isso é o cristianismo. Agora, como que o marxista entende essa ideia? O marxismo nega que exista vida após a morte, porque é uma doutrina totalmente material, calcada no que vê, no que existe, no que toca. Então o materialismo faz parte, o materialismo é a base de toda essa teoria marxista. Então não existe vida após a morte. Tudo se resume nesta vida. Tudo está para ser decidido e concluído nessa vida, e não depois dessa vida. Então o marxismo nega que exista a vida após a morte, qualquer juízo eterno deste gênero. Então, se a vida se resume aqui, não existe uma vida após a morte, logo não ter uma vida após a morte, não há um juízo eterno. Também descarta a liberdade individual, diz que as nossas ideias e atitudes morais são determinadas pelo tipo de sociedade em que vivemos. Ou seja, para Marx, o homem, suas decisões estão atreladas à sociedade que o cerca. Tá? Então não existe uma liberdade aí nessa história. As suas decisões, elas estão atreladas ao meio que ele está, à sociedade que ele está. Tá? Então esse é o terceiro ponto em relação a essa diferença entre marxista e cristianismo. Nós cremos em Deus, fomos criados à imagem de Deus. O marxista não crê que o homem seja criado por Deus, mas o homem estar aí, dado no mundo, que não existe uma vida pós-morte, não havendo uma vida pós-morte, não há um julgamento eterno. Quarto ponto. Há diferentes diagnósticos sobre o que há de errado com a vida humana e a humanidade. Então, como que eu analiso? Como que o cristianismo vê, por exemplo, por que que o homem está como está? Como que eu vou diagnosticar isso? Como que eu vou enxergar isso? O cristianismo afirma que o mundo não está de acordo com os propósitos de Deus, que nossa relação com Deus se acha desfeita
porque abusamos de nossa liberdade e rejeitamos a vontade de Deus. Estamos contaminados pelo pecado. Então, eu faço a minha análise e vou diagnosticar a situação humana pelo pecado humano. Ou seja, quando nós decidimos não obedecer os desígnios de Deus, a vontade de Deus, então o mundo, o homem, caiu nesse estado de pecado que nós aqui estamos. Tá? Então, se o mundo está como está por conta do pecado humano. Agora, como que o marxista vê essa ideia? Marx substituiu a noção de pecado pelo conceito de alienação, que também sugere algum padrão ideal e que a vida humana concreta não atende. A ideia de Marx, porém, parece ser de alienação do homem com relação a si mesmo, de sua verdadeira natureza. Ele alega que os seres humanos têm um potencial que as condições socioeconômicas do capitalismo não lhes permite desenvolver. Então o homem está alienado de si mesmo. Não existe uma alienação entre o homem e Deus, existe uma alienação entre o homem e ele mesmo. E essa alienação ela vai ser rompida a partir de um processo político, a partir de um processo socioeconômico, como diz aqui, porque para Marx o capitalismo ele é alienante, ele aliena o homem de si mesmo. Então quando que ele vai se achar de si mesmo? Quando houver quando o homem sair desse estágio econômico capitalista para um outro modelo, que seja um modelo comunista, um modelo socialista, então o homem ele vai se achar e vai se encontrar e vai sair desse estágio de alienação, porque não existe um pecado cometido contra alguém. Se não existe Deus, não existe um pecado cometido contra Deus. Se tudo se resume aqui mesmo, então tudo se resolve aqui mesmo. O homem está alienado não em relação a Deus, mas o homem está alienado em relação a si mesmo. Quando ele transpassar esse ideal capitalista, político, que nós estamos aqui entrar num sistema comunista e pós um sistema socialista, o homem vai se achar em si mesmo, resolvendo esse problema da alienação. O último ponto entre cristianismo e marxismo está aqui. O cristianismo e o marxismo oferecem respostas completamente divergentes aos males da vida humana. Então o cristão acredita que só o poder do próprio Deus pode nos salvar de nosso estado de pecado. Então o cristão entende e enxerga que o homem só pode ser salvo do seu estado de pecado pela ação do próprio Deus. A declaração surpreendente é de que na vida e na morte, para então poder iniciar uma nova vida regenerada. Então, aqui eu pulei um pedacinho aqui. Então, a declaração surpreendente é de que na vida e na morte, na vida e na morte de Jesus, então, ou seja, como é que eu resolvo o problema do pecado? Na vida e morte de Jesus Cristo, eu resolvo a questão do pecado. Deus agiu com vista a redimir o mundo. Todos precisam aceitar esse padrão divino para então poder iniciar uma nova vida regenerada. A sociedade humana só será de fato redimida quando os indivíduos se transformarem dessa maneira. Então, como é que é resolvido o problema do pecado humano? O cristianismo diz que nosso problema do pecado humano, o problema da situação humana, ele só pode ser resolvido em Cristo Jesus, que veio, viveu e morreu uma morte vicária para nos dar o direito de hoje sermos chamados filhos de Deus e sermos restaurados ou regenerados diante dele. Agora, como que o marxismo vê essa questão? O marxismo diz o oposto. Não pode haver real melhoria das vidas individuais enquanto não ocorrer uma radical mudança da sociedade. Como a ideologia marxista ela é materialista, então tudo vai girar em torno do material. Então todas as coisas se resolvem aqui entre os homens. Não há uma força sobrenatural para resolver os seus dramas. Todas as coisas são resolvidas entre os homens. Então por isso que ele vai chegar a esse ponto. Dizer que não pode haver real melhoria das vidas individuais enquanto não ocorrer uma radical mudança da sociedade. O sistema socioeconômico do capitalismo tem de ser substituído pelo comunismo. Então, como que o homem vai melhorar? Como que a sociedade vai melhorar?
se ela sair do sistema capitalista para o sistema comunista, para o sistema socialista. Aí haverá uma melhoria na sociedade humana. Não há uma intervenção divina para melhorar a sociedade humana. Há uma intervenção política para melhorar a sociedade humana. Afirma o marxismo que essa mudança revolucionária é inevitável, como decorrência das leis do desenvolvimento histórico. O que as pessoas têm de fazer é integrar-se ao movimento progressista e ajudar a abreviar as dores do parto da nova era. Acham-se implícitas essas... Então, vou resumir aqui. Para o cristianismo, o problema humano, o drama humano, só pode ser resolvido em Cristo, no sacrifício vicário. Para o marxista, não existe pecado, existe alienação. Essa alienação ela só vai ser resolvida quando o sistema capitalista ele sair desse sistema capitalista para um sistema comunista socialista. Então, ou seja, o homem vai resolver o seu problema com a sua atuação política, com o seu engajamento político, porque ele vai sair de um sistema opressor, alienante, que é o capitalista, e vai adentrar para um sistema revolucionário, que é o comunismo e, por fim, o socialismo. Então, gente, que relação há entre cristianismo e marxismo? Que relação há entre cristão e partidos de esquerda? Nenhuma relação. As ideologias são totalmente diferentes, os pressupostos são totalmente diferentes. Como que eu posso apoiar um sistema político em que a premissa primeira é a negação de tudo que se chama Deus, a negação de que Deus é aquele que age na história, a negação que há um problema insuperável na vida humana, que é o pecado, e que esse problema só pode ser resolvido por Cristo Jesus. E a negação de que não é Cristo quem resolve o drama humano, mas é um sistema político que resolve o drama humano. Então que você possa pensar, analisar, refletir e ver se há alguma relação entre cristianismo e marxismo, se há alguma relação entre partidos de esquerda e cristianismo. Eu não estou aqui para influenciar o seu voto, eu estou aqui para esclarecer e deixar um alerta a você, para você pensar. Porque se você abraçar uma ideologia totalmente contrária a Deus, você vai estar apoiando toda a agenda política dessa teoria política. Então toda teoria, toda agenda esquerdista, toda agenda marxista é essa que você vai estar apoiando. Então eu queria que você possa pensar, pesquisar mais. Eu não fiz aqui um aprofundamento filosófico nem teórico. Minha questão aqui é esclarecer de forma simples e direta qual é a relação que há entre marxista e cristianismo. Não há nenhuma relação entre essas duas posições. Nenhuma relação. E que você possa pesquisar mais na internet, olhar mais e tirar suas próprias conclusões. No próximo vídeo nós vamos falar do marxismo cultural e como que essa ideologia ela tem penetrado no mundo e na sociedade e tem transformado a sociedade. Por quê? A primeira tentativa do marxismo foi levar o projeto político pela revolução, pela guerrilha, pela batalha. E eles perceberam que por esse caminho eles não conseguiriam implantar a ideologia comunista. Pela força não conseguiram implantar, e a gente vê isso claramente, que a ideologia, o sistema é um sistema que fracassou aonde tentou ser implantado. Então eles mudaram a estratégia. Em vez de ser pela luta, pela revolução armada, vamos fazer essa revolução pela cultura. Então nós estamos vendo hoje uma revolução cultural dentro da sociedade. E como isso tem afetado a minha vida, a sua vida e a vida da igreja com essa ideologia do marxismo cultural.
Então, fique atento até o próximo vídeo e que Deus abençoe em nome de Jesus.